Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 de Iyar, do ano 5782, até o pôr do sol, é o segundo dia. E nós estamos também até o pôr do sol no 17º dia da contagem do Homer, que daqui a pouco estaremos comentando sobre ele. Estamos aí com 239 dias transcorridos do calendário judaico e nós estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat e é o dia da nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da nossa paraxá semanal, Kedoshim, sede santos, porque eu, o teu Deus, sou sagrado. Assim diz o Eterno. E isto permeia uma das bases sólidas da vida judaica através dos milênios. E para nós, Bnei Noach, estamos aí dentro das 7 leis universais, onde a primeira e a segunda mitzvah, os 2 primeiros preceitos, estão conectados diretamente com essa questão, onde ao primeiro reconhecemos que há um só Deus, um só Criador, um só Salvador, que é a crença no único Deus, e por isso idolatria não. Então, abaixo a idolatria. E o segundo, preceito é exatamente para que não venhamos aí blasfemar contra o nome de Hashem. Então, quando temos diante de nós objetivos supremos, objetivos sagrados, elevados, então a nossa conduta até atingir aquele objetivo, ela é sempre com dedicação, com foco, com compromisso, responsabilidade. Vamos nos despojando de muitas cargas que nos impedem de andarmos um pouco mais apressado, mais ativo, correndo, por assim dizer, para podermos alcançar aquele objetivo supremo que está diante de nós. Então, todas as preparações são exatamente para que possamos alcançar o objetivo. E quando nós temos esse compromisso, obviamente, nós nos dedicamos a ele. Então, por isso, estamos aí dentro do mês de Iyar. O mês de Iyar é o segundo mês a partir de Nissan, e é o único mês em que nós temos uma mitzvah, no mínimo, uma mitzvah por dia para executar. Durante todo o mês de Iyar, a nossa mitzvah importante é exatamente a contagem do Homer. Então, todos os dias, durante os 29 dias do mês de Iyar, nós temos a mitzvah para contar o Homer. Então, até o pôr do sol, hoje estamos no 17º dia, e daqui a pouco vamos falar sobre essa contagem do Homer. A nossa paraxá semanal, que é Kedoshim, e a base dela é exatamente esta, em que o Eterno ele fala a Moshe para falar aos filhos de Israel, ao povo judeu, dizendo de forma bem simples, ninguém pode contestar, ou seja, ninguém pode dizer, eu não entendi. Sabe aquela desculpinha de aleijado, Desculpa de aleijado é muleta, Então, muitas vezes a pessoa usa muletas, eu não entendi, eu não ouvi direito, eu não vi direito, não prestei atenção, que não sei o que, não sei o que lá. Você já pensou se por acaso, Deus desse um peso nas desculpas que nós damos, as desculpinhas esfarrapadas que nós damos, eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz assim por causa de não sei do que, etc. e tal. Se ele levasse ao pé da letra, as nossas desculpas, quão aleijados nós estaríamos, não é verdade? Nós estaríamos usando muletas, eu não escutei direito, já estaríamos ter que usar aparelho de surdez, eu não prestei atenção, então precisaríamos tomar aí um remédio para aguçar a nossa mente. Eu não vi direito, aí tem que aumentar as lentes dos óculos para enxergar melhor. Já pensou se Deus fosse pesar direito essas desculpas que nós damos?
Então, por isso, né, a nossa paraxá semanal, Kedoshim, é exatamente essa, a santidade. E hoje nós vamos ver aí dentro desta aliá também alguns aspectos nesse sentido. E o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, né, a palavra final da nossa aliá de hoje, com o tema infundir santidade na vida, né? Ok, então vamos em frente aí, né? Hoje, né, dia 3 de maio do ano de 2022, o nosso Shalom vai para a Elisa dos Anjos, lá do Rio de Janeiro, Valferres VZ, de São Luís, Maranhão, Silvia Kojuk Zecker Kleiman, de Santo André, Grande São Paulo, o Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás, Rosângela Vlasic de Oliveira, Presidente Prudente, interior de São Paulo, Ronaldo Guerra, do Grupo Brasileiros de Origem Judaica, o Guilherme Ataíde, de Belém do Pará, o Sérgio Augusto, de Passo do Luminar, lá no Maranhão, Passo do Luminar, Maranhão, é o Sérgio Augusto. A Cristina Maia, Campinas, interior de São Paulo, Cleiton Miranda, São Paulo, capital, o Alex Cruz, de Maués, Amazonas, Marinalva Nalva, de Casinhas, Pernambuco, o casal Marcos Vinícius e Suelen Bonfim, de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, Iosif Olivergue, de Carutapera, Maranhão também, Carlos Alberto, Rio de Janeiro, Alessandra Sato de Souza e o seu marido Orlando Leite, da cidade de Pinhais, né, lá no Paraná. O casal são emissários ali na cidade de Pinhais, ali no Paraná, Baruch Hashem, ok? Temos aí a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, a Miriam Barros, né, de Brasília, Baruch Hashem aí, né? Temos aí a Nayara Oliveira, de Recife, Pernambuco, Baruch Hashem, que está aí sempre conectada também, né? E também nós temos aí, né, pela graça, pela misericórdia de Hashem, graças a ele, né, pela sua infinita misericórdia, né, que as nossas lives estão alcançando realmente milhares de pessoas. Isso daí realmente nos deixa, né, realmente alegres, felizes, né, porque o objetivo é esse mesmo, é levar às pessoas o maior número possível sobre a palavra da Torá, né, os mandamentos, as 7 leis universais, os ensinamentos que nós temos aí dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstad, a nossa liderança aqui no Brasil, do movimento Bnei Noach Brasil, ok? E então, né, nós temos aí dentro do nosso canal do YouTube, nós temos aí já, graças a Hashem, mais de 1.600 inscritos. Realmente tem alcançado muitas vidas, né, em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, né? E realmente aí nós pedimos, né, a gentileza, né, de todos aqueles que fizerem a sua visualização, né, seja aqui no Facebook, seja pelo YouTube, né, sempre colocando ali, né, aquele tal de like, né, aquele positivo, né, que tem o dedinho lá, a mãozinha lá dando positivo, né. Segundo aí, né, a gente não entende muito direito dessa tecnologia, mas dizem que quanto mais like houver, né, no Facebook lá e também no YouTube, né, isso significa que a plataforma está interpretando que realmente os vídeos, né, as lives realmente está no agrado das pessoas, né? Então por isso é importante nós temos aí o like nesse sentido aí, né? Então divulgação, curtir, né, dar o joinha aí para que realmente a plataforma possa entender que realmente os nossos vídeos
estão sendo úteis às pessoas, ok? Então, vamos lá, Baruch Hashem aí, né? Essa semana nós estamos tendo, melhor dizendo, né? Essa semana que encerrou, nós temos aí um dos vídeos, né, que foi produzido aqui pela A Tarde com a Torá, né, graças a Hashem, já ultrapassou mais de 1.300 visualizações, né? Então isso daí realmente nos deixa enaltecido, né, sem faltar a humildade, porque não somos nada sem a providência divina, mas a sua misericórdia tem aí nos dado a graça de podermos alcançar as pessoas, né? E aquilo que nós aprendemos dentro desta realidade de fé, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Quem acha que pode fazer alguma coisa sozinho está redondamente enganado, está fora do prumo, né? Então, somos um povo, Benei Noach, nós somos um povo e nós precisamos um do outro. E nós não podemos estar ou agir isoladamente. Nós precisamos estar juntos, unidos, reunidos e unidos, para que nós possamos aí sempre seguirmos numa unidade na fé com Deus e numa unidade como povo Benei Noach, né, ombro a ombro com o povo judeu, para cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é exatamente de transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E os desafios, eles são realmente grandes, reais, e são realmente difíceis, não são fáceis, né? Se alguém acha que viver uma fé monoteísta fundamentado na verdade dos 5 primeiros livros da Bíblia é uma coisa que fácil, está redondamente enganado. É muito difícil, não é brincadeira realmente essa jornada monoteísta. É só nós estarmos aí continuamente, né, olhando o que nós vamos estudando em cada paraxá semanal, e nós vamos contemplando aí os grandes desafios, né, que não estão presos no passado. Eles refletem o presente. Nesses últimos 2 anos e meio, dentro dos estudos que nós tivemos aqui da A Tarde com a Torá, nós sempre estivemos trazendo um paralelo com os fatos registrados na Torá, mas mostrando como eles são atualíssimos, né? E dentro desse aspecto aí, mais uma vez, aquilo que os sábios dizem, a Torá, ela não está na moda, porque se ela estivesse na moda, ela estaria presa no passado. Mas a Torá, ela é atualíssima, ela sempre é atual, seja qual for o tempo, ela é atualíssima, né? Então, por isso, nós podemos realmente, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o líder das gerações atuais, das nações atuais, não só do povo judeu, mas das nações. Ele sempre diz, nós precisamos aprender a usar a própria tecnologia para podermos divulgar cada vez mais a unidade, a unicidade de Deus. E trazer realmente a paraxá semanal, a leitura diária da paraxá semanal, para os nossos dias, para os nossos momentos em que nós estamos vivendo. Então, por isso, realmente, quando nós sempre temos aqui, né, a leitura diária, aí sempre trazemos um paralelo com o tempo presente, é exatamente trazendo a Torá para a atualidade, trazendo a Torá para o nosso momento, para que você não fique preso no passado. Ficar preso no passado, você se torna escravo lá do passado. E ficar escravo do passado significa que a sua vida não anda. Ela ficou presa lá. E você tem que caminhar, ir em frente, em marcha. Você precisa andar apressadamente, correr certos momentos, né, sempre em frente. Então, uma das coisas que nós vimos também durante essa semana foi exatamente o quê? Que o justo, ele pode cair, mas ele levanta e prossegue. E uma das palavras que o nosso Rebbe trouxe para nós também durante esta semana, o Rebbe diz, você ouve?
é que o fracasso, ele está não em você cair, falhar, errar ou pecar. O fracasso está em você voltar aonde errou e ficar preso lá. Por isso que o sábio Salomão disse com muita categoria, vamos assim dizer, né? Ou com muita sabedoria, com muita autoridade espiritual, né? O justo cai, mas ele se levanta e ele segue em frente. Ele não fica parado lá no pântano, ele não fica estacionado na areia movediça lá atrás, ele vai para frente. Então essa é a realidade e é esta jornada que nós precisamos. Então nós temos aí diante de nós realmente um mundo que está numa configuração em que você olha e pensa, o mundo vai acabar. Vai sair a Terceira Guerra Mundial, as ameaças que nós estamos ouvindo diariamente de guerra nuclear, vai acabar tudo. Só se Deus mentiu naquilo que ele falou. O mundo não vai acabar. Podem ter guerras, podem ter isso e aquilo, podem, mas o mundo não vai acabar e o ser humano não vai ser extinto. Por quê? Porque o objetivo de Deus é deste planeta, é neste planeta, fazer da sua morada, a sua casa e a sua família com ele. Que são quem? Aqueles que estão buscando, vivendo cada dia mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os não-judeus das nações, e o próprio povo judeu, a menina dos olhos de Hashem, né, a noiva de Deus, em que o povo escolhido, né, é que através deles todo Israel será restaurado, Jerusalém será restaurado, Mashiach se revelará em Jerusalém, portanto em Israel, e os judeus do mundo inteiro convergirão para Israel, para Jerusalém. E esse será o grande sinal de que Mashiach já está em nosso meio. Ele pode estar já em nosso meio? Sim, pode. E mesmo assim, ele estando já em nosso meio, mesmo ele não sabe ainda que ele é o próprio Mashiach. Porque o momento de se revelar ainda não chegou. Mas está prestes a acontecer, sim. Por isso os nossos sábios falam, principalmente depois do nosso Rebbe Menahem Mendel, falando que esta é a geração de Mashiach. Que Mashiach seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Então esta é a realidade. Então quanto mais nós confiamos nisso e mais falamos, né, que Mashiach se revele em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Nós estamos fortalecendo realmente o cumprimento dessa profecia. Então, o mundo não vai acabar, a raça humana não vai se extinguir. Esta é a realidade. Então, por isso, né, vamos dizer assim, pega o teu medo, pega o teu pavor, enfia no saco e pode jogar fora. Não serve para nada, só para atrapalhar você com a sua comunhão, harmonia com Deus para seguir na sua tarefa suprema. Ok? Baruch Hashem. Então vamos lá, né? A Daniela Petri, lá de... Puxa vida, esqueci, Daniela. É Roraima, né? É Roraima, ela e o Adelson, né? Lá de Roraima, né? Só para confirmar aqui, para não... Eu sou bom para trocar de nomes e trocar de cidades também, viu, gente? Então, de vez em quando, a gente dá umas falhadas e umas falhadas, como diz o outro, né? É isso mesmo, Adelson e Daniela Petri, lá de Roraima, Boa Vista, Roraima, Baruch Hashem. Tá aí o Ju, né? O que se identifica aí como Ju. Ju Shalom, né? Se eu não me engano, acho que é de Santa Catarina, né, Ju? É o Júlio, se eu não me engano, acho que é Júlio, ok? Lá de Santa Catarina, né? Quem mais está por aí? Já falamos aqui, ali, acolá e etc. Ok? Vamos então para a nossa terceira aliá. Nós estamos no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 19, e hoje nós vamos na nossa terceira aliá, versos 23 a 32. Nós temos aí a continuidade
né, das orientações que Deus está passando a Moshe sobre a questão de quando chegar à terra prometida, né, os cuidados, as atenções que eles precisam ter sobre todas as questões da terra, da sua vida diária, que são exatamente as orientações básicas, né, da lei do dia a dia. E na sequência vamos ver aí sobre a questão das leis de santidade pessoal, né, e vamos iniciar aí sobre as leis de honestidade e respeito ao próximo, né. Na nossa aliada de ontem, nós vimos aí a máxima da Torá. A máxima da Torá é exatamente o quê? Ve'ahavta lerecha kamorra, que significa ame ao próximo como a si mesmo. Então essa é a máxima da Torá. As demais questões, dizem os nossos sábios, é apenas comentário, né? Então quem vive realmente ve'ahavta lereach kamorra, né? Então está vivendo a essência da Torá, ou seja, ame ao próximo como a si mesmo, né? Então dessa forma isso capacita cada um de nós a de fato vivermos a essência da Torá, e isso nos dá a possibilidade de vivermos, né, as 7 leis universais e mais alguns mandamentos pertinentes a nós, Benei Noach. Então, capítulo 19, a partir do verso 23, o Eterno diz, né? Quando vocês chegarem à terra de Israel e plantarem qualquer tipo de árvore de fruto comestível, seu fruto será terminantemente restrito para vocês. Por 3 anos, seu fruto será restrito para vocês, e vocês não poderão comê-lo. Ou seja, quando eles entrarem na terra prometida, eles vão trabalhar a terra, vão preparar a terra, vão semear, vão plantar. E toda árvore frutífera, nos 3 primeiros anos, eles não poderão comer de nenhum fruto. Não podem comer de nenhum fruto durante os seus 3 primeiros anos. Na sequência, verso 24... No 4º ano, todo fruto da árvore será sagrado, para ser comido somente em Jerusalém, em louvor a Deus. Ou seja, os 3 primeiros anos não podem comer do fruto. No 4º ano, precisam levar essas primícias do fruto das árvores frutíferas para Jerusalém, depois da consagração dos Kohanim. Aí todos podem saborear estes frutos do 4º ano, só em Jerusalém. Depois temos aí no verso 25, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos das árvores frutíferas em qualquer lugar em que vocês estiverem. Somente no 5º ano é que o povo poderia colher e saborear os frutos, seja debaixo da árvore, seja para colher, levar para casa, na sombra, água fresca, e saborear os alimentos ali, etc. e tal. Então, no 5º ano era livre, a partir do 5º ano, ok? Então, dessa forma aí, os nossos sábios, né, no pensamento racídico, no ensinamento, fala, os frutos do 4º ano de uma árvore são sagrados e somente podem ser comidos em Jerusalém, por isso do 4º ano. Os frutos do 5º ano podem ser comidos em qualquer lugar. De acordo com o pensamento racídico, os nossos mestres dizem, os frutos do 5º ano de fato correspondem a um grau de espiritualidade maior do que os do 4º ano. É assim porque a expressão suprema de espiritualidade não é aquela que permanece confinada em um certo lugar sagrado, como em Jerusalém no caso específico. A maior santidade é aquela que penetra na estrutura mundana da vida diária, da vida do cotidiano.
fazendo com que até mesmo as partes mais baixas deste mundo físico dediquem louvor a Deus. Ou seja, o que os nossos mestres estão dizendo aqui, segundo o pensamento racídico? Os frutos do 5º ano são melhores, ou melhor dizendo, né? Eles têm mais santidade do que os frutos do 4º ano. Porque os frutos do 4º ano, eles só poderão ser transportados para Jerusalém, e lá no espaço do Beit HaMikdash, sendo consagrados, e então, tanto dentro do Beit, ali nas dimensões do Beit HaMikdash, e dentro de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, eles podem ser comidos. Então, a santidade destes frutos, entre aspas, né, eles estão presos em Jerusalém. Enquanto que o quinto ano, os frutos do 5º ano, eles podem ser colhidos e podem ser degustados em qualquer lugar fora de Jerusalém. Então, nesse sentido, os nossos mestres, né, do pensamento racídico, eles nos falam que esta santidade ela é maior. Por quê? Porque esta santidade dos frutos do 5º ano, elas não estão restritas, presas em Jerusalém, mas elas estão fora de Jerusalém. Isso significa que nós, vamos dizer, o povo judeu explicitamente, eles não podem reter a santidade divina dentro de Jerusalém e restrita ao meio judaico. Eles têm que levar essa santidade para as nações. Foi isso que o Rebbe fez. Foi dessa forma que o Rebbe, a partir de 1950 até 1994, ele bateu muito nessa tecla, no sentido de que os seus Hassidim, os seus rabinos, saíssem do meio judaico e se envolvesse com as nações, com os não-judeus, com os não-religiosos não-judeus, e levassem eles o conhecimento do monoteísmo, a crença no único Deus, o único Criador, o único Salvador. E ao mesmo tempo levando para as nações o conhecimento das 7 leis universais, que é o que permeia as nações, é a base das nações. Então essa santidade, ela não ficou restrita. E o nosso Rebbe Menachem Mendel foi aquele que, único, conseguiu fazer exatamente uma união do povo judeu, colocou a casa em ordem, fez a união espiritual, religiosa do povo judeu, e portanto, a partir daí, então, o povo judeu já estava habilitado para poder cumprir a ordem dada por Deus a Moshe no Monte Sinai, na outorga da Torá. Levar às nações o conhecimento do verdadeiro monoteísmo e das 7 leis universais, a base disto. Para que os não-judeus pudessem andar ombro a ombro com os judeus para prestar um serviço voluntário e de coração e de muito amor para com Deus. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele veio trazer esses frutos de santidade do 5º ano para as nações, através dos seus rabinos. No nosso caso específico, o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, que é a liderança Bnei Noach Brasil, e alguns grupos fora do Brasil também, né, que está sob a liderança dele, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele trouxe a realidade da santidade dos frutos do 5º ano fora de Jerusalém, fora do meio judaico, e trouxe para as nações essa santidade, para conhecermos o monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. Então, nós estamos desta forma, realmente, estamos vivenciando a santidade dos frutos preciosos que Deus está concedendo às nações, através
né, da liderança do nosso Rebbe Menahem Mendel e os rabinos que seguiram e estão seguindo as suas orientações. Então nós vemos aí, mais uma vez, a realidade da Torá para os nossos dias, como isso tem sido precioso aos olhos de Deus. Por isso, o pensamento racídico, né, o ensinamento dos nossos mestres da Hassidut, nos falam: maior santidade é aquela que penetra na estrutura mundana da vida diária, fazendo com que até mesmo as partes mais baixas deste mundo físico dediquem louvor a Deus. E uma coisa é certa, nós não podemos fugir à realidade. As nações não judaicas, os povos não judeus, vamos dizer, é a parte mais baixa deste mundo. Por quê? Porque nós realmente não nascemos num lar judaico, não crescemos dentro de uma orientação judaica no fundamento da Torá, no fundamento das Sagradas Letras. Nós, como diz o profeta, né, nós herdamos somente mentiras. E nós vivemos uma vida religiosa ou não religiosa de mentira. E também nós andamos nos níveis mais baixos espiritualmente falando, até podemos chegar nesse patamar que estamos nos dias de hoje. Então, Deus está mostrando que esses frutos de santidade é realmente para trazer as pessoas para a luz, a presença da luz divina, a presença de Deus e sermos elevados. Esse é o objetivo. Então, a mesma forma que nós fomos alcançados, né, pelos judeus, representado aqui no nosso Brasil pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, outros não judeus foram alcançados, através desses eles alcançaram outros não judeus, e isso precisa ser uma ação contínua. Continuamente nós precisamos estar seguindo em frente, para que outros tais possam cada vez mais estar somando nesse nosso serviço para com Hashem. Ok? Então, dessa forma aqui, nós completamos a questão do terceiro, quarto e quinto ano dos frutos, certo? Então, os 3 primeiros anos realmente frutos no sentido totalmente reservado para a santidade de Hashem, né? O solo sendo devidamente preparado, etc. O quarto ano só em Jerusalém, que se comia dos frutos de santidade, e a partir do quinto ano, então, os frutos de santidade, eles eram comidos, saboreados em qualquer lugar fora de Jerusalém. Então, a santidade dos frutos, a santidade divina, ela se expandiu através de Jerusalém para as nações. É nesse sentido que chegou até hoje, até nós, nos dias de hoje, realmente a santidade de Deus. A partir do versículo 26, nós temos aí leis de santidade pessoal. Não comam carne sacrificatória quando o seu sangue ainda não foi aspergido sobre o altar. Não pratiquem adivinhações, nem hajam, melhor dizendo, baseados em bons augúrios, né? Então aqui está falando exatamente sobre a questão, né, de carnes sacrificadas ou animais sacrificados, etc. e tal, né? A idolatria e coisas semelhantes, né? Ao mesmo tempo está falando sobre uma santidade pessoal, de que no caso dos sacrifícios específicos ali em Jerusalém, no Beit HaMikdash, uma parte, né, dos sacrifícios era saboreado pela família que levava, né, os seus amigos e também os Kohanim, só depois que o sangue era aspergido sobre o altar. Então, antes disso, não poderia saborear a carne, né, não poderia comer, porque seria realmente uma ação imprópria. Depois, não pratiquem adivinhações nem hajam baseados em bons augúrios, né? Tem pessoas aí, num exemplo simples, né, que não saem de casa sem ler o horóscopo, o seu horóscopo do dia, por exemplo.
Então ele está norteando a sua vida em, entre aspas, bons augúrios. Nesse aspecto aí, nós somos proibidos, né? Aliás, o povo judeu explicitamente é proibido de praticar adivinhações ou coisas semelhantes nesse sentido. A nossa confiança precisa estar em Deus. Deus é tudo, tudo é Deus, e desta forma significa que, de fato, né, toda e qualquer bênção está em Deus e não em outras coisas, né? Depois nós temos aí, não cortem o cabelo da volta da circunferência de sua cabeça, fazendo com que o cabelo atrás das orelhas nivelem com o cabelo das têmporas, né? E também diz, né, não destrua as extremidades de sua barba, né? Aqui os nossos sábios, né, eles comentam esse versículo aqui, né, o versículo 27 do capítulo 19, trazendo para nós sobre essa questão, né, não cortem, né, em volta das orelhas, nem corte a sua barba, né. Então, o Tzemach Tzedek, que foi o terceiro Rebbe de Lubavitcher, estabeleceu em sua resposta que é uma proibição bíblica cortar a barba, até mesmo com uma tesoura, como faziam muitas outras autoridades halássicas, tanto antes quanto depois dele. Ou seja, mesmo o terceiro Rebbe, ele falando que mesmo não era para cortar a barba nem com tesoura, tanto antes dele como depois dele, muitas autoridades halássicas faziam o aparamento, né? Aparava suas barbas com tesoura, não raspava com lâmina ou navalha ou coisas semelhantes, né? Os rabinos e líderes espirituais que cortam suas barbas seguindo uma opinião leniente podem levar outros judeus a transgredir a proibição de raspar com uma navalha, já que as pessoas desconhecem a maneira pela qual os rabinos se barbeiam, né? Então, tem o sim e tem o não, vamos assim simplificar a questão. Os nossos sábios falam que há 13 partes, né, da barba, são divididas em 13 partes a barba do homem, do varão, que corresponde aos 13 atributos de misericórdia divina e ajudam a pessoa a atrair a divina clemência em assuntos financeiros, até mesmo quando ela pode não estar merecendo. A barba, assim, abre canais de bênçãos adicionais, né? Assim como o cabelo da mulher, né, é algo muito honroso, e por isso, normalmente, a mulher judia, ela cobre os seus cabelos para as pessoas que não são, né, os varões que não são seu marido, e ela revela os seus cabelos apenas para o seu marido, porque a sua beleza é para o seu marido, não para os outros, nem para os olhos dos outros. Então essa é uma visão bem da ortodoxia, né? Tanto rabádica como rabínica, nesse sentido aí, ok? Então os Benei Noach estão conhecendo e estão cada vez mais aprimorando. Dentro desse aspecto, a orientação rabínica é que, principalmente para os momentos de preces, né, nas preces, que as mulheres cubram a sua cabeça, né, cobrindo o seu cabelo para fazer as suas preces diárias, né? Então, no momento, a orientação rabínica para as Bat Noach, né, as mulheres não judias, é dentro deste aspecto aqui. E o aprendizado maior, que se refere explicitamente à questão da mulher judia, é dentro desse prisma aí, ok? Para o lado do varão, a questão é a barba, né? Então, dentro da ortodoxia Chabad, né, o ensinamento da Hassidut, ela fala que a barba ela traz muita conexão entre o varão e Deus, né? Entre o varão e a santidade divina. E mesmo ele não merecendo, abre portais realmente para que ele possa ser abençoado, tenha prosperidade e etc e tal, devido a essa conexão que tem na questão do usar da barba, ok? Então,
Dentro desse aspecto aqui, nós temos aqui, né, o versículo 27, né, que fala não cortar, né, o cabelo da volta da circunferência da barba, seria a questão em si, em torno das orelhas, né? Então, o costume Rabad, né, então os nossos mestres dizem assim, de acordo com o costume Rabad, as peiot são os cabelos que descem aqui em volta, aqui do lado da orelha para frente, ok? Que é o cabelo na circunferência da cabeça. Podem e realmente devem ser aparadas com tesouras. Esse é o costume Rabad, certo? Isto se baseia no precedente do Arizal, o Rabi Yitzhak Luria, né, um dos grandes líderes e comentarista da Torá, fundador do destacado sistema de misticismo cabalístico, no qual o Hassidismo se baseia, sobre quem está explicitamente documentado que aparava suas peiot com tesoura. Assim, é difícil imaginar por que uma pessoa que segue os caminhos do Arizal dentro do Rabad deixaria suas peiot crescerem, ou seja, aquelas peiot, né, que fica, que sobressai, né, que fica aquelas mechas, né, de cabelos aqui na lateral. O costume Rabad não é usar as peiot. Como que é o costume de usar as peiot? São as costelas, não, costela não, costeletas, né? As costeletas, né, de serem crescidas aqui. Então, essa costeleta, né, no costume Rabad, ela vem até, né, ao meio da orelha. Então, são as costeletas. E elas podem ser e devem ser aparadas. Vocês podem observar, por exemplo, nos vários vídeos do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele não tem os peiot, né, aquelas mechas, mas ele tem exatamente as costeletas, como todos os rabinos do Rabad, né, tem as costeletas, né? Então as costeletas e a barba, ela se une às costeletas, né? E dessa forma, então, o varão que segue o costume Rabad está dentro desta passagem bíblica de santidade pessoal, assim como a mulher, ela tem a sua santidade pessoal, né, pelos seus cabelos, e assim ela faz as suas preces a Bat-Noach, né, a mulher não judia, ela faz as suas preces tendo a sua cabeça coberta, né, exatamente devido à questão da santidade e o reconhecimento que acima, só Deus está acima de tudo e de todos, ok? E o varão, ele faz essa questão aqui. Então, as peiot, né, como mechas em si, não é um costume Rabad, mas as costeletas é um costume Rabad, e segundo os nossos mestres, principalmente Arizal, né, que é o Rabi Yitzhak Luria, né, nascido em 1534, e o ocultamento físico dele aconteceu em 1572. E esse é o costume Rabad. Então as costeletas, ela desce até o meio das orelhas e a barba em si, ela é uma extensão das costeletas, ok? Então é dentro dessa questão. E nesse precedente, né, o judeu em si, ele tem as bênçãos, né, um dos motivos para ter bênçãos de prosperidade, etc. e tal, né? Então, quando você pergunta, né, por exemplo, que nem para o Rav Yaakov Gerenstein, e você chega para ele e fala assim, Rav, ó, tô pensando em raspar a barba. O que o senhor acha? No mínimo, ele vai responder mais ou menos assim para este varão. Ó, a barba é uma coisa séria. Entendeu? Então, essa é uma questão aí, uma realidade, ok? Continuando aí, né, temos aí o verso 28, não façam talhos em sua carne em sinal de luto por uma pessoa que morreu. Não façam nenhuma tatuagem em vocês, eu sou Deus.
Aqui nós temos dois pontos, né, interessantes, que é assunto para muitas conversas e discussões, ok? Primeiro, não façam talhos na sua carne, ou seja, não retalhem, né? Não façam nenhum tipo de corte em seu corpo em memória de alguém que morreu, obviamente, certo? Então você não pode cortar a sua carne em memória de alguém. Você não pode fazer uma tatuagem com o nome de alguém que morreu. Aí eu vou fazer uma tatuagem em nome do meu pai, ou nome da minha mãe, ou nome do meu filho, do meu marido, da minha esposa, etc, etc, etc. Né? Em memória deles eu vou fazer uma tatuagem com o nome dele ou dela. Então, para o judeu é 100% explicitamente proibido, ok? E para o não judeu, a orientação é não fazer a mesma coisa. Obedecer a mesma mitzvah, voluntariamente, com amor a Deus. Por isso que ele encerra o versículo 28. Eu sou Deus, ok? Quando vamos para a visão sobre não faço nenhuma tatuagem em vocês, ponto. E encerra o versículo, eu sou Deus. Aí nós vamos entrar numa dimensão espiritual, numa dimensão sublime. Por que que Deus está dizendo, depois dessa palavra de não fazer tatuagem? Ele diz, eu sou Deus. Você pegando aí alguns versículos que nós temos na Torá, nos Salmos, nos profetas, por exemplo, nós vamos ver aí que Deus fala sobre a questão de escrever no teu coração a sua palavra, os seus mandamentos, etc. e tal. Aí nós somos remetidos a 3.333 anos atrás, quando houve a outorga da Torá. Quando houve a outorga da Torá, Moisés, ele não fez absolutamente nada, ele só subiu no monte e ele viu o agir de Deus talhando as duas tábuas da rocha, tábuas de safira. Ele viu o dedo de Deus, por assim dizer, que eram línguas de fogo, né? O dedo de Deus escrevendo os 10 ditos, as 10 palavras, que foram escritas com 620 letras do alfabeto hebraico, e entregou a Moshe. E nesse momento que ele entrega a Moshe, Deus fala para ele, desce depressa, porque o teu povo está pecando. E não convém que você permaneça na minha presença para não ser morto. E Moshe teve que descer depressa, levando consigo as duas tábuas, talhadas por Deus, escritas pelo dedo de Deus. Moisés só teve o trabalho de pegá-las e transportá-las. Segundo a Hassidut, segundo o pensamento e ensinamento racídico, fala que as tábuas eram muito pesadas para Moisés poder transportá-la, duas tábuas daquela forma lá. Mas as letras hebraicas que Deus escreveu, elas penetraram nas duas tábuas que elas foram escritas onde varou de um lado para o outro. Então, as duas tábuas elas foram escritas, mas elas perfuraram completamente as tábuas. Então, podia-se ver dos dois lados das tábuas, podia-se ler normalmente, né, os 10 ditos de Hashem. Então, quando se olhava a tábua, vamos dizer, pela frente, dava para ler normalmente. Aí virava, como diz o outro, né, pelo avesso, lia-se normalmente do mesmo jeito. Um grande milagre, um outro milagre que Deus fez naquele momento. Quando ele chega lá embaixo, o povo estava no pecado da idolatria. Antes dele entregar as duas tábuas ao povo como o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu, então Moisés lança aquelas duas tábuas ao chão e elas se quebram. E ao mesmo tempo que ele faz isto, a santidade que permeava as duas tábuas, diante daquele bezerro de ouro, diante
daquela iniquidade que eles estavam cometendo, a santidade das tábuas, elas se ausentaram. As tábuas ficaram muito pesadas e Moisés, para não entregar o contrato de casamento, então ele lança as tábuas ao chão e elas quebram-se. Quando ele faz as segundas tábuas, porque Deus ordena a ele, as segundas tábuas agora você vai talhar as duas tábuas e você vai subir com elas até o monte e lá eu escreverei, diz o Eterno a Moshe. Então Moshe, que ele já estava com a sua tenda separada do acampamento, né? Ele já estava separado do acampamento na sua tenda pessoal, só ele habitava, e debaixo da sua tenda ali tinha realmente uma mina de safira. Então ali ele talha duas tábuas e ele leva as duas tábuas para o monte. Quando ele chega lá no monte, o dedo de Deus escreve novamente, né, os 10 ditos. Só que dessa vez, Moisés talhou as duas tábuas. Deus escreve novamente com o seu dedo nessas duas tábuas. Só que essas duas novas tábuas, quando Deus escreve, ele já não deixa com que as letras perfurem as tábuas de um lado ao outro. Então elas são talhadas ou são talhadas na própria pedra, né? Na pedra de safira. Então elas não perfuram de um lado para outro. Então o dedo de Deus escreve, então ele vai lapidando, entre aspas, ele vai tatuando os 10 ditos nas tábuas. Então dessa forma as tábuas, elas têm a sua face reta, e quando Deus começa a talhar, quando Deus começa, entre aspas, tatuar os 10 ditos na tábua, então ele vai lascando no local onde vai ser escrito os 10 ditos. Então a tábua tem a sua superfície, e onde ele escreveu os 10 ditos foi tatuado, foi talhado naquele lugar os 10 ditos, não de um lado para o outro. Ou seja, Deus estava mostrando ali que ele quer talhar, ele quer tatuar nos corações empedrados a sua palavra, os seus ditos, a sua vontade. Por isso ele diz, não faça nenhuma tatuagem em vocês, eu sou Deus. Ou seja, Deus está dizendo aqui de uma forma mais profunda, somente eu posso tatuar a sua vida. Eu vou tatuar no seu coração, para que ele seja transformado num coração de pedra para um coração de carne, ou seja, um coração embrutecido e um coração quebrantado. E ao tatuar os meus 10 ditos no seu coração, o seu espírito será contrito. Um coração quebrantado, um espírito contrito é onde Deus habita. É onde ele tatua, entre aspas, a sua vontade em nossos corações, em nossas vidas. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Somente eu posso talhar, somente eu posso, entre aspas, tatuar a sua vida. É isso que ele quer dizer, ok? Depois nós entramos aí no versículo 29, né? Não profane sua filha solteira, permitindo relações fora do matrimônio. Ou seja, o dever honesto, sincero, verdadeiro dos pais é preparar a sua filha para um bom casamento, não para a prostituição. Este precisa ser a visão dos pais. Então, mas como tem pais e mães e pais e mães, entendeu? Então Deus traz explicitamente, né? Não profane sua filha solteira, permitindo relações fora do casamento, ok?
Verso 30, venerem meu santuário, não entrem no templo com seus bastões, sapatos, bolsas ou poeiras em seus pés. Mas, a despeito da grande importância do templo, vocês devem observar meus Shabatot e não construir o templo em Shabat. Eu sou Deus. Esse verso 30 está dizendo, quando vocês chegarem na terra prometida, mesmo no Mishkan, o tabernáculo no deserto, que foi um exercício para Jerusalém, o Beit HaMikdash. Então, no deserto, quando eles trabalhavam durante os 6 dias da semana, eles trabalhavam tranquilamente. Quando chegava ao meio-dia do 6º dia, eles paravam as atividades da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e eles se preparavam para o Shabat. Então parava tudo na construção do Mishkan e posteriormente o Beit HaMikdash, e se dedicavam ao Shabat. Ou seja, Deus estava mostrando que o Shabat é mais importante do que o Mishkan ou o Beit HaMikdash. O que ele quer dizer? Que o mais importante é obedecer os seus mandamentos, que estão implícitas à sua vontade, nos mandamentos. Então o mais importante é obedecer à vontade divina. Ah, mas eu vou fazer o templo para ti. Então nós vamos trabalhar de segunda a segunda, domingo a domingo, sábado a sábado, até terminar. Deus diz, não. O Shabat, falando especificamente para o povo judeu, o Shabat é ordenado a vós para guardar. Por isso não fareis nenhuma atividade secular. Se dedicarão apenas ao Shabat. Então parava a construção do Mishkan e o Beit HaMikdash. Shabat, obediência à vontade divina, ao mandamento de Deus. Ponto final. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer outra questão. Ok? E o verso 31 nos fala, não se voltem para a feitiçaria de Ov e Idome, vocês não devem procurar oráculos, de modo que vocês não se impurifiquem através deles. Eu sou Deus, seu Deus. Então aqui está falando toda a prática de feitiçaria, toda a prática de ocultismo, e por aí afora vai, né? Então, toda a prática de feitiçaria é proibida e é algo condenável por Deus, ok? E ele encerra dizendo, eu sou Deus, o seu Deus, ou seja, nós precisamos consultar a Deus, por isso as nossas preces diárias é a nossa consulta a Deus, para que você possa ter um dia abençoado, protegido contra todas as forças negativas e etc e tal, para que o seu dia seja abençoado, próspero em tudo aquilo que você fizer, e sempre com a bênção e a companhia divina. Ponto. É isso que nós precisamos. E finalizando então a nossa aliada de hoje, o verso 32, né, que já entramos aqui agora dentro das questões de leis de honestidade e respeito ao próximo. Então aqui nesse verso 32, que é o último verso da nossa aliada de hoje, diz, levantem-se na presença de um idoso e honrem a presença de um sábio. Não fechem os olhos para esta mitzvah, mas sim temam seu Deus. Eu sou Deus, diz o Eterno. Então vejam bem, né, que levante-se na presença de um idoso e honrem a presença de um sábio, né? Veja bem, dentro do mundo, né, dentro do Japão, né, onde tem lá o imperador japonês, a única pessoa que não se dobra diante do imperador é o professor, porque é considerado uma pessoa sábia. Ei, que saudade que faz! Quantos professores sábios estão faltando nos dias atuais? Infelizmente, uma boa parte de professores são militantes, né? Militantes. Terrível, terrível, né? Só sabem fazer militância e não tem nenhuma sabedoria, tem apenas militância, né? Então, você faz uma perguntinha mais inteligente, eles se empipinam todo, não sabe responder, foge da pergunta,
e depois sair ainda xingando você de você ser um... Ah, você é um tonto, e por aí afora vai, né? Com raras exceções, temos aí professores sábios, inteligentes, e esses devem ser, sem sombra de dúvidas, honrados, né? As pessoas idosas, o devido respeito, e por isso levantem-se na presença de um idoso, né? Porque você chegará um dia a ser idoso, né? Então é importante você saber realmente respeitar a presença de um idoso, né? E também, né, não esqueçam de honrar a presença de uma pessoa sábia. Um sábio em nosso meio significa um grande favor de Deus, é uma grande bênção. Nós podemos desfrutar realmente dos sábios, dos nossos rabinos, né, da sabedoria dos nossos mestres que vem através desses milênios todos aí. É algo muito bom para as nossas vidas, ok? Então aqui encerra a nossa Aliá e a nossa Sefirat HaOmer, né? Estamos na terceira semana de Tiferet e hoje nós estamos no terceiro dia da terceira semana. Hoje é o dia 17, ou seja, 2 semanas e 3 dias do Homer, até o pôr do sol. Hoje nós estamos em Tiferet, Shebet-Feret, ou seja, compaixão na compaixão. E os nossos sábios dizem, examine a compaixão na compaixão, a expressão da compaixão e sua intensidade. A verdadeira compaixão é ilimitada. Não é uma extensão de necessidades próprias e nem é definida por sua própria perspectiva limitada. Ou seja, a compaixão, ela não depende da nossa perspectiva, da minha visão, do meu pensar. A compaixão, ela é ilimitada. Ela não está restrita ao que eu penso. Ela não está restrita ao que eu acho que tem que ser feito. A compaixão é ilimitada. Compaixão pelo outro é alcançada adotando-se uma atitude altruísta e desinteressada. Você não pensa em você mesmo, você pensa no benefício do seu próximo, do seu irmão. Elevando-se acima de si mesmo e colocando-se na situação e na experiência de outra pessoa. Ou seja, se você está vendo uma pessoa necessitada, o seu próximo necessitado, coloque-se no lugar dele. Procure colocar-se no lugar dele e pensar o que seria de você se você estivesse naquela situação. Então, por isso, a compaixão, ela tem que ter uma atitude altruísta, ela precisa estar acima de você mesmo, para que você possa usar a compaixão de forma adequada. Então, os nossos mestres perguntam, estou preparado e sou capaz de fazer isso? Se não estou, por que é assim? Eu expresso e sinto a compaixão e a empatia de coração? O que me impede de expressá-la? Estou fechado de alguma maneira? Minha compaixão é compassiva ou é egoísta? Ela surge da culpa mais do que de uma empatia genuína? Eu ajo pela culpa, eu tenho minha consciência pesada? Ou eu simplesmente eu faço compaixão, eu pratico compaixão porque realmente é algo genuíno, vem do meu coração? Como isso afeta e deturpa a minha compaixão? Teste a si mesmo, observando se você expressa compaixão mesmo quando não se sente culpado. Minha compaixão vem de um senso de dever ou é frívola, frágil, fraca? Por outro lado, minha compaixão é viva, ou seja, ressoa com vitalidade ou se expressa apenas por obrigação? Minha compaixão é tão somente resultado de ser eu uma criatura que se sente mal quando vê o sofrimento de outrem? Ou realmente me esforço em avaliar e refinar minha compaixão, observando suas limitações e formas de expressão? Compaixão você não pode usar de forma sem disciplina, desmedida, para que ela surta um efeito positivo, ok? Então é importante você saber agir na compaixão. Como eu expresso compaixão?
ela é bela, é completa, contém os outros 6 elementos de Tiferet, sem os quais a compaixão fica sem concretizar-se? Então, essa é a questão aí, ok? Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. O Jaime Rafael, acho que é de Goiânia, Goiás. É isso mesmo? Ai, só falta eu ter dado outra bola fora, hein Jaime? Né? Temos aí a Solange Cândido, lá da região de Ribeirão Preto, Santa Ernestina, que está por aí também, Baruch Hashem, ok? Então, exercício do dia. Expresse sua compaixão de uma nova forma, uma forma que vá além de suas limitações anteriores. Expresse-a por alguém com quem você tem sido insensível, né? Então procure alguém aí que você foi insensível à sua necessidade e pratique a sua compaixão com sabedoria e temor aos céus, ok? E a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, da nossa aliá, infundir santidade na vida, que está conectado com as questões do terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano, sobre a questão dos frutos da terra. Então a resposta que o nosso Rebbe traz para nós é que a santidade por si só não é objetivo da vida. O intuito é preencher o mundano com santidade, porque só assim podemos realizar o propósito da criação. Então o que o Rebbe quer trazer para nós, no nosso entendimento, é que com referência ao terceiro, quarto e o quinto ano da questão dos frutos, né, a santidade por si só não é o objetivo da vida. Né? A santidade em si não é o objetivo da vida. Eu preciso ser santo, então eu vou virar um ermitão, me isolar de tudo e de todos, vou virar um santo. Esse não é o objetivo. Esse não é o objetivo, você se isolar das pessoas. Esse não é o objetivo de santidade da vida, em que você precisa colocar uma tapa no olho, né, dos dois lados, e ficar ali, ó. Certo? Muito pelo contrário, o nosso Rebbe diz que o objetivo da santidade é realmente preencher o mundano, o nosso mundo mundano e profano, com a santidade. E para isso, você tem que ir lá no meio mundano. É onde você trabalha, é onde você estuda, é a relação com seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, etc. e tal. É o seu dia a dia entre as nações, entre os povos. É você estar no meio das pessoas sem se contaminar, mas estar no meio de um mundo profano, mundano, mas levando a presença divina, levando a santidade de Deus. Este é o objetivo que precisa ser feito, e não isolamento. Isolamento não resolve a questão. Então, por isso, realmente, né, é nesse sentido que conseguimos, quando tomamos os frutos produzidos do quinto ano em diante, frutos que não são essencialmente sagrados, e nos servimos deles para propósitos sagrados. Então, em si, né, os frutos do quinto ano não são sagrados, mas usamos os frutos do quinto ano com propósitos sagrados, ou seja, a obediência à vontade divina, entre aspas, são esses frutos do quinto ano. É a obediência à vontade divina que faz com que nós possamos realmente trazer o sagrado para o meio mundano, profano. Você sendo esta luz no meio da escuridão e fazendo a escuridão brilhar. É você sendo santo no meio de um mundo profano, pessoas profanas, mas levando a santidade de Deus e trazendo as pessoas para a santidade de Deus. Esse é o propósito de infundir santidade na vida do dia a dia. E por isso, segundo o nosso Rebbe, esse é o nosso desafio diário. Trazer a santidade nesse tempo presente, nesse mundo mundano e profano,
sem você se sujar, espiritualmente falando. Então, por isso, o nosso trabalho é este: trazer a santidade para esse mundo profano. Com qual objetivo supremo? Para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. Por isso, que Mashiach se revele brevemente em nossos dias e que seja para agora mesmo, para a redenção final. Amém, vê, amém. E vamos cumprir com a nossa missão. E por isso vamos levar santidade aonde formos, aonde estivermos. Shalom, shalom. Até amanhã.